sobre o que estávamos falando antes de fazermos uma pausa? As principais áreas para desenvolvimento são também o NTT número 5. Parísia, claro. Parísia, de fato. Parísia. Isso é confiança. 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 Filipos 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito. Amém, sim. Vamos agora ler, por favor, Hebreus 10, 35. Diz: portanto, não percam a confiança de vocês, pois ela é uma virtude inestimável e tem uma grande e eterna recompensa. Amém. Não jogue fora o que é tão valioso e fundamental para a sua própria existência. Confiança. Amém. Uma das coisas mais importantes que você precisa ter no ministério para ter sucesso é confiança. Amém. O que diz a versão King James? Certo, número 1. Paresia significa tudo. Falabilidade, franqueza. Tudo bem, franqueza, franqueza. Parísia. O próximo termo significa ousadia de fala. E o próximo passo significa, de fato, uma grande simplicidade e facilidade de uso. Avião como um avião. Plancio. Isso é algo que nós precisamos fazer de forma muito, muito eficaz e com grande dedicação no ministério. Amém. Porque as pessoas não entendem suas andanças. Não suas parábolas, suas perambulações. Você não sabe o que significa perambulação. Perambulações. O que isso significa? Perambulação. Perambulações. Ficar dando voltas e voltas sem dizer, veja bem, as pessoas realmente são de um jeito particular. As pessoas são como você, elas compreendem. Então, às vezes, elas precisam de algo que seja claro e direto. E quando você está lidando com outras pessoas, às vezes você precisa de uma palavra muito clara, uma afirmação bastante direta. Raramente as pessoas realmente dizem o que realmente estão pensando ou como verdadeiramente se sentem. Entendeu? Quero dizer, tive uma reunião com alguns pastores depois da sessão desta manhã e estava fazendo perguntas a eles. Se eu não estivesse praticando a arte do interrogatório, eu realmente não conseguiria avançar na minha discussão. Preciso saber muito bem como fazer perguntas, como contornar obstáculos e como chegar a um ponto específico e crucial. Caso contrário, com base na pergunta, não chegarei a lugar nenhum. Porque todos nós, naturalmente, não simplesmente nos abrimos, admitimos as coisas ou mesmo as entendemos. E às vezes um pastor, um ministro precisa dessa objetividade. Amém. O que você acha? Sim, muita grande e notável ousadia ao falar.
Total franqueza, total e completa sinceridade e uma objetividade absoluta e inquestionável. Amém. E alguns de nós naturalmente já somos assim. E alguns de nós precisam desenvolver isso. Parresia. Um pastor estava recolhendo uma oferta e não queria dizer nada ao povo. Então, o que ele faz é simplesmente passar a salva. Até onde você realmente acha que nós vamos conseguir chegar apenas passando a salva, hein? O que você acha? Não vamos conseguir chegar muito longe apenas passando a salva. Você realmente entende o que isso significa para nós de verdade? Veja, no ministério, as pessoas vão te elogiar quando você faz um bom trabalho. Mas o processo para fazer um bom e significativo trabalho não é fácil. O elogio por você ter construído uma igreja verdadeiramente bonita e impressionante, o processo de conseguir o dinheiro e os recursos necessários para construir a igreja não pode ter rodeios ou ambiguidades. Você precisa de clareza direta e total transparência com as pessoas envolvidas. Então, senhoras e senhores, vocês precisam desenvolver essa ausência de significado. É por isso que alguns dos seus ministérios não funcionam. Você não está claro. Eu estava dizendo a alguém que, quando você fala, você não entende o que está dizendo porque não está claro. Você vê? E é por isso que alguns de vocês, para aprender a pregar, ouvem alguém cuja pregação está funcionando e simplesmente copiam até chegarem a um certo ponto. Então faça o que você quer fazer. Mas é ótimo, essa garota que está perguntando qual é o seu nome, Abna, ela não aprendeu apenas a cantar. Você é de Gana ou da América? Sim, do jeito que ela está dizendo, ela aprendeu. Não é algo que ela estivesse realmente presente lá, ela começou a cantar. Ah, então use assim mesmo, de fato, agora. Ela aprendeu isso, ela ouviu isso. Você entende? E ela está tentando aprender a pronunciar as palavras de forma correta e clara, com bastante cuidado. Porque uma grande parte do canto é a sua pronúncia. Essa é uma das razões pelas quais, às vezes, o cantor pode chegar a um ponto. Eu não consigo ir além. A pessoa não fala inglês bem, em primeiro lugar, e não pronuncia as coisas realmente muito bem, antes mesmo da voz e do alcance vocal adequado. Você entende? Sim. Ela não simplesmente se levantou e começou a pensar que tinha cantado no quarto, cantado para si mesma e, quero dizer, aprendido a pronunciar o dia inteiro e tudo mais. Então talvez ela esteja cantando música, talvez você componha ou alguém componha, você canta e não sabe, seja o que for, mas você começa de algum lugar e, ok, se puder, por favor, cante pelo menos como a Helen Baia, depois disso, progrida a partir daí. Mas o meu problema com os pastores é, por que vocês não chegam pelo menos onde eu estou? Aí, a partir daí, você segue em frente. Você entende o que estou tentando dizer? Me veja praticar isso. Quando eu quis entrar em serviços de milagres e milagres, comecei a seguir e estudar o Benin de forma muito cuidadosa e atenta, por longas e muitas horas, por um período considerável de tempo. Ele era alguém cuja pregação eu realmente não entendia completamente quando ele pregava. Eu simplesmente não conseguia compreender o que ele dizia. Na verdade, estou assistindo algo que não entendo o que ele está dizendo nem o que está fazendo. Mas eu sei que preciso realmente aprender isso, porque eu não sei, porque eu não estou lá, porque eu não tenho isso. Se eu tenho, então eu deveria conseguir ver. Se eu não vejo, eu simplesmente não tenho. É isso mesmo, de fato. Você tem cerca de 100 pessoas sentadas na sua igreja. Eu tenho 3.000 pessoas sentadas lá no domingo de manhã e eu nem sequer vou à igreja. Ok, então, quantos você tem agora mesmo? Você tem um assistente? Talvez seja por isso que sua igreja não funciona, porque você tem um assistente. Assim como eu tenho um assistente. Você não pensou sobre isso. Veja, aprenda o que você não sabe e enxergue o que você não tem.
Acho que essa é uma das coisas. Nós não conseguimos ver o que não temos. Eu nunca poderia fazer o que faço se eu não tivesse um bom assistente. A razão pela qual o diabo voltou sua atenção para matar a senhora Sakei foi porque o diabo tentou me matar no ano passado na Nigéria e não conseguiu. Então ele está tentando me machucar ao ferir meu assistente. E ela mesma também se tornou uma assistente para mim, mas ao feri-lo, porque agora ele é a pessoa ferida ao redor, passando por muita dificuldade. Não é pouca coisa. O maior estresse do mundo é o divórcio ou a morte. E o divórcio é pior do que isso, porque no divórcio a pessoa ainda está viva e presente. E o que então realmente? E ele te atinge. Então, estou tentando dizer que alguns de vocês são diplomáticos para serem bons pregadores. Além disso, alguns de vocês têm padrões de pensamento muito complexos para serem bons pregadores. Isso é outra coisa. E alguns de vocês, sua educação é muito limitada para que possam ser bons pregadores. Alguns de vocês, a profundidade do vosso conhecimento é muito rasa para que possam ser considerados bons pregadores. Portanto, aprendam a parisia, aprendendo-a como se fosse o ABC, o fundamento essencial de todo o conhecimento. Lenin. Venha onde ela vier, pegue seu microfone. Cante novamente. Cante o que você está dizendo se as pessoas não entendem o que estou dizendo. A mesma música, não se preocupe em tocar. Você canta sem música. Sim, o mesmo sim. Belo Senhor, meu caro amigo. Lindo. Você vê? Que belo Senhor. É um lote muito, muito lindo, realmente. Lindo amor. Algo que foi emprestado. Sim, cante, por favor, agora mesmo, por gentileza. Belo Senhor, um ser maravilhoso e santo, de grande poder. Foi maravilhoso. E até as palavras são maravilhosas. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Veja, é algo que você aprende e ela de fato aprendeu. É por isso que você fica realmente impressionado com o canto dela, porque é puro aprendizado. E estou pedindo aos pastores que aprendam a ser um bom pregador. Aprenda isso. Sim. Então apenas decida. Eu não sei se realmente sei. Serei igual à pessoa. Alguém veio e ouviu a minha graça. Cantando graça. Meu cantor ouviu atentamente quando lhe perguntaram, e ele disse que achava que era a Helen Bella, exceto por um breve momento, eu pensei, e não é assim que ela realmente fala, de forma alguma, de jeito nenhum. Continuar. Salvador, que é realmente maravilhoso. Eu sei com toda absoluta certeza. Claro que sim, sim. Continue a cantar. Todos os meus dias inteiros. Continue a cantar. Segurado com firmeza em sua mão. Em suas próprias mãos.
Veja, você realmente... Aplaudi-la. Aprendeu. Você deve aplaudi-la. Ela aprendeu. E é isso que eu realmente quero de vocês como pastores. Vocês, de fato, podem aprender a pregar. Você prega de um jeito que as pessoas vão dizer: cara, o que é isso que eu estou ouvindo de vocês? Quem eu estou ouvindo? De onde ele tira essa sabedoria? De onde ele tirou isso? O caminho e as coisas que estou mostrando a vocês são muito pequenos. E porque também sou empresário musical, de alguma coisa, de certa forma, e atuo em diversas áreas da indústria. Então eu sei que é por isso que estou apontando que alguns de vocês não sabem realmente por que ela soa bem, mas essas pequenas coisas que fazem a diferença e fazem você cantar de certa forma. E é a mesma coisa que pregamos. Coisa pequena, Para que você pregue, você diz a mesma coisa. Você simplesmente fica ali, que mesmo quando ela estava cantando, houve algo que pensei comigo mesmo. Quero dizer, eu não sabia se deveria dizer a ela. Eu diria a ela que, se ela fizesse algo que não sabia, o canto dela seria ainda mais bonito. Ah, sim. Mas veja, são coisas muito pequenas. Mas até você se tornar um empresário musical ou um produtor de música, talvez você não saiba todas essas coisas importantes. E o mesmo vale para a sua pregação e o seu ministério. Não é a grande coisa de, ok, você tem todas as letras da música. Às vezes você diz, eu tenho as escrituras e os 7 pontos. Existem mais algumas coisas importantes além dos 7 pontos principais. Número 1, paresia. Número 2, a notável stratomaia. Número 3, sunetsis. Número 4, furbo. E você pode ter os 4 pontos e os 7, seja lá o que for. Mas há um pequeno detalhe, algo muito pequeno. E veja, vou te dar um exemplo. A Ghana Airways e, digamos, a KLM, todas usam o mesmo avião DC-10 ou Boeing 777 ou 777, seja qual for. Todas usam o mesmo. A diferença no avião, a diferença de embarcar neste avião ou naquele, é algo muito pequeno, como este aqui diz que você sai às 7, ele também sai às 7. Este aqui diz que você sai às 7. Ele pode não sair naquele dia específico, pode não sair naquele dia ou pode sair às 9 horas da manhã. E quando você chega, ou quando você chega sim, ou quando você chega lá, você perdeu alguma coisa importante e o seu trabalho vai se tornar um fardo pesado, algo muito pequeno, mas com grandes consequências. Quando ele estava se casando, todos os seus amigos estavam vindo para participar do casamento dele. E eu deixei todos lá, mas fui pela CAE porque já tinha ido no voo da Ghana e disse que naquele avião eu não iria mais. Apenas uma pequena diferença. Então eu fui, cheguei a Londres e todas as pessoas que iam ao casamento não conseguiram ir porque o avião não saiu, foi só mais tarde à noite ou em outro horário. Então nenhum dos amigos dele estava no casamento. Mas era o mesmo avião grande, um 767, DC-10. Todos eles do mesmo aeroporto para o mesmo destino e todos vão. As coisas grandes são todas iguais. As coisas grandes são todas iguais. É isso que estou tentando ensinar para vocês, que as coisas grandes são todas iguais. As coisas grandes são todas iguais, são as pequenas coisas que são um pouco diferentes. É daí que vem toda a diferença. E essa será uma organização com lucro multimilionário, e essa será uma organização com prejuízo multimilionário, com pequenas coisas. Traga seus óculos, coloque-os, você vê que estamos mudando as coisas. Sim, cante agora é realmente diferente. Todos os meus dias estão cuidadosamente guardados na sua cabeça, profundamente enxertados. Veja bem, este é o momento oportuno para certas coisas importantes. Eu posso agora mostrar-lhe muitas coisas, perfeitamente cantar, tocar, e você gentilmente me chama para a sua divina e santa presença. Presidente, presença. Presença. Espírito Santo. Espírito. Por que você diz espírito ou espírito? Espírito.
Espírito Santo Brasil. Isto é um espirro. Você vê que ela parece diferente com seus óculos. Ela é mais bonita ou qual você prefere? Quem quer usar de óculos agora? Quem quer ficar sem óculos? Então com óculos ele ganha. É só uma pequena coisinha que ela não utiliza para cantar, mas que de fato faz uma pequena, porém notável diferença. E há muitas outras coisas. Não pare por minha causa, eu sou um produtor de alta tecnologia e estou aqui para ajudar. Espírito, 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 espírito. Mas o mais importante e o que realmente importa é o mesmo, sempre o mesmo, em sua essência mais pura. A palavra espírito ainda é espírito, não muda, a palavra certa era espírito. O principal a dizer é espírito e você ainda disse espírito. Mas todo o ministério é diferente, é uma coisa pequena. É isso que às vezes as pessoas não entendem quando há algo pequeno que você deveria fazer. E é por isso que, às vezes, ouvir fitas, ouvir mensagens, ler o livro não vai te dar uma coisa grande. Não é como se você fosse agora mesmo aprender a Bíblia inteira, mas apenas uma coisa muito, muito pequena será acrescentado. Estou te dizendo, uma coisa pequena será. Essa coisa pequena fará você ter um lucro de $1 milhão em vez de um prejuízo de $1 milhão. Mas as grandes coisas são as mesmas, as manchetes, as escrituras, o ponto principal, a ideia é tudo a mesma. Não há dúvidas sobre isso. Mas algo realmente pequeno pode fazer uma diferença muito, muito grande. Cantar. Viver toda a minha vida inteira e completa. Viva para viver tudo isso e mais. Através de você, eu sou completamente e profundamente capturado por seu chamado sagrado e irresistível. Uma convocação que ressoa em minha alma e me atrai. Ok, por favor, vamos dar uma salva de palmas para a Bena. Ela realmente nos ajudou a compreender algo muito importante. Então, Parisia está nos mostrando que às vezes dizemos exatamente a mesma coisa, mas de uma forma muito mais direta. Às vezes é importante dizer as coisas com uma confiança aberta e plena, e às vezes dizer isso com uma confiança mais sutil, só esse pequeno e crucial detalhe, sabe? Mas veja, leva tempo e é preciso ter o coração para seguir alguém, até mesmo acreditar que essa pessoa tem algo. Demorou muito para eu entender. Benny Hinn hoje é um dos meus melhores pregadores. Mas posso te dizer que, e às vezes eu costumava colocar quando comecei a entender o que ele estava dizendo. Depois de muito tempo, percebi que minha esposa não entendia o que ele dizia e eu não podia culpá-la, porque uma vez conversei com um pastor e perguntei: o que você acha do Benny Hinn? Ele fala coisas místicas, ele fala muito. Você nem sabe o que ele está dizendo. E é assim que você acaba ficando de fora. Se você realmente quer algo, precisa acompanhar devagar. Você vai descobrir que você encontre os segredos em nome de Jesus. O próximo é carisma. Carisma, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, há uma outra área central e muito importante que você precisa desenvolver, que é esta: não negligencie o dom espiritual que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. Agora é fundamental que você não negligencie o dom que Deus te concedeu. Certo? Agora o dom. A palavra dom é carisma. Então, em primeiro lugar, significa uma gratuidade divina, um presente de Deus. Número 2, uma verdadeira gratificação divina. O número 2 significa uma dotação espiritual, um dom concedido. Amém. E número 3 significa um presente grátis, uma dádiva sem custo.
Amém. E o número 4 significa paixão. Ok? Portanto, de forma alguma, não negligencie a paixão ardente, não negligencie o dom divino e precioso, o dom espiritual que foi cuidadosamente colocado em sua vida para um propósito maior. Você entendeu? Então, Deus verdadeiramente dá gratificações espirituais aos seus fiéis. Ele concede dons espirituais. Ele dá presentes aos homens. E você precisa desenvolvê-lo. Se você acredita que Deus te chamou para ser pastor, como eu vou compartilhar sobre o pastoreio avançado, uma forma avançada de pastorear e cuidar do rebanho. Isso deve te interessar. Mesmo que eu não pregue sobre isso aqui, deve te interessar a ponto de você querer entender e ouvir. Porque você não pode negligenciar o dom, pois às vezes você é dotado, mas negligencia o dom e ele não se desenvolve. Se Deus me deu o dom de ser um evangelista, eu tive que aprender. Quando comecei a decidir ser um evangelista, de repente 3 personagens muito importantes se tornaram essenciais para mim: Reinhard Bonk, Benny Hinn e Billy Graham. As vidas deles, suas grandes e impactantes cruzadas, seus ministérios. Se eu te mostrar meus DVDs que tenho agora, esses 3 têm muitas coisas deles. Bonk, Benny Hinn. Tenho tudo do Billy Graham. É cruzada após cruzada desde os anos 50, 60, 70. Sim, eu assisto, eu ouço, eu digo, uau, isso é o verdadeiro evangelismo. E vejo que estou tentando captar tantas coisas do Bonk, porque isso realmente me interessa profundamente. Se é um dom que Deus me deu, então não devo negligenciá-lo, apenas deixá-lo lá, mas sim desenvolvê-lo plenamente. Mas às vezes você pensa que porque tem o dom, ele simplesmente vai se manifestar naturalmente. E ao assisti-los e aprender com eles, percebi tantas coisas que não são naturais. Na verdade, na última grande cruzada em Afra Plains, na última noite antes de eu ir pregar, eu estava assistindo o Bonk fazendo algo realmente impressionante e chamei meus diretores de cruzada e a senhora Saki, ou acho que chamei o Mac em outra reunião importante, chamei eles, disse, venham ver uma coisa. Então chamei eles e mostrei uma cruzada que o Bonk fez no Sudão. Sim, e mostrei algumas coisas. Disse, vocês estão vendo isso enquanto ouvimos atentamente e compreendemos? Eu disse, esta é a chave, muito sutil. Vocês não vão perceber porque ele não estava ensinando nada, só contando algo que aconteceu. Perguntei a eles, nós fizemos isso? Nós fizemos isso? Nós fizemos isso? E percebemos que estávamos fazendo algo completamente diferente. Eu disse, isso é algo que não sabemos, vocês precisam aprender isso. É por isso que, quando vocês assistirem ao filme que vamos mostrar novamente, verão que mencionei que aprendemos muitas coisas lá. Vejam, trabalho pastoral, qualquer dom que você tenha, ensino, seja o que for, há tantas coisas para aprender, para acrescentar só uma coisinha, não algo grande, uma coisa pequena que fará muita diferença, e é isso que chamamos de atender, de dar atenção aos dons que você acredita que Deus lhe deu. Se a Biná acha que pode cantar, basta prestar atenção nisso, com cuidado. Tenho 2 meninas no meu escritório, Paula e Grace, e sempre digo a elas, Paula, sua voz é melhor do que a voz da Grace, mas você não leva a sério. Então, não vou te chamar para cantar, porque você não leva o canto a sério. Você não leva. Mas Grace, você tem o dom, está sempre aprendendo, cantando o tempo todo, aprendendo. Você nem sabe como ela consegue lembrar das palavras. Posso pedir para ela cantar qualquer coisa a qualquer momento. Ela começa a cantar porque canta para mim. Preciso do canto para me ajudar, me ajuda. Então canto isso. Então ela tem que saber, tem que dizer. Até as pessoas que tocam se perguntam como ela saber as letras das músicas. E você vê que pode ter um dom, mas não o desenvolve. Você pode ter um dom e desenvolvê-lo. Quando você desenvolve você parece uma estrela. Essa menina que estava cantando, você praticou bastante? Ali, ela pratica muito e se dedica bastante. Como você sabe que ela pratica muito? Ela vem à minha casa, passa longas e agradáveis horas, vai para a cama à 1h da manhã e dorme na minha casa, tranquilamente. Ela ensaia seu CD. Ela vai à livraria, ela trabalha muito. Vá até a livraria. Fazer o quê? A livraria cristã. Ela escuta as cidades de lá.
Ouvir qual cidade? Essas cidades cristãs. Amostras, Audição. sim. Então ela já sabia de tudo? Não. E ela é. Mas nós, pastores, já sabemos de tudo. É por isso que não vamos. Não tentamos fazer samples. Sim. Ela aprendeu a tocar teclado. Ela aprendeu a tocar teclado? Sim, ela aprendeu teclado. Agora está ensinando o coral. Ela é responsável pelo coral. Ela busca eles, ela ensina eles. Ela trabalha muito duro. Sim. Viu? Você não está ouvindo os CDs porque você já sabe de tudo. Você entendeu? Então você consegue entender por que o seu ministério não está chegando a um certo nível, não é mesmo? Chegando ao nível. Quero dizer, você está com raiva de Deus? Ou, quero dizer, você vai. Sim. Não negligencie o presente. Todos vocês são médicos. Você pode negligenciar. Você pode decidir prestar atenção. Doutor, há quantos anos o senhor estuda medicina? Cerca de 25 anos. Não é desde que você entrou na faculdade de medicina? Depois de agora? 79. Então, de 9,79 até agora... Que é igual a quê? 79. Perdão? Não, é uma educação continuada. Então, estamos ligados. Sim, mas quando você terminou todos os programas e então foi em que data? Quando terminei o ano de 2001. Quando terminei a minha bolsa de estudos. O ano de 2001. 2001. Então, de 79 até 2001. Sim, 22 anos de idade. Com 22 anos dedicados ao cuidado e aprimoramento do seu valioso dom médico, oferecendo excelência. Bastante. Então, por que você não começa a cuidar do seu valioso dom agora mesmo? Sim, 22 anos, muito tempo dedicados ao dom médico. E você vê o seu povo. Quando você analisa, percebe que a chamada especialização de alta tecnologia acabou transformando vocês em técnicos que só conseguem fazer uma coisa muito limitada na medicina. Apenas 5 ou 6 coisas que você faz todos os dias como um laboratório. Vai lá, faz e volta e é muito bem pago por isso. Isso, na verdade, não é medicina. Colocamos você em prática. Você vê que não sabe muita coisa. Pode perguntar ao Dr. Go quando ele veio ajudar no mundo real, onde há problemas reais. De modo que agora ele precisava se levantar e entender medicina. Sim, sou. Verdade ou não é bem isso? Diga a alguém que é por meio dele que as pessoas conseguem dar atenção plena e focada às coisas, permitindo-lhes perceber e compreender o mundo ao seu redor de forma mais completa. Isso representa 22 anos de dedicação contínua e inabalável ao presente médico, um período de compromisso profundo com o avanço e a prática da medicina. Então, por que você não vai à pregação agora mesmo? Eu não vou, de jeito nenhum, absolutamente não. Você tenta. Talvez você não tenha parisia Fris. Talvez você não tenha. Talvez eu não. Ele é uma Caroline gentil? Ele é uma pessoa gentil? Ele é um marido gentil? Ele é realmente um pregador gentil? Sim, ele está de fato ficando um pouco mais carismático e com uma personalidade mais envolvente. Carisma, quero dizer, a verdadeira parisiense. Sim, a parisique. Carismático. Vá para o anterior. Quem está aí? Parisia número 5. Sim, eles realmente têm uma maneira bastante bacana e muito estilosa de mudar a tela de forma bastante impressionante. Alta tecnologia de ponta, Frank, entre você e seu marido. Quem é o verdadeiro Frank? Meu marido é o Frank. Ele é o Frank. O único Frank que conheço. Quem é direto? Meu. Quem tem a ousadia na fala? Sou eu. Quem tem a simplicidade? E quem tem a ousadia na fala? Sou eu. Simplicidade. Sou eu de fato. Então, essa é uma área que você chama de qual era mesmo o tópico? Core. Áreas para desenvolvimento do seu ministério.
Portanto, uma pessoa gentil e bondosa é o melhor tipo de pessoa para pastorear. Mas, por outro lado, você precisa dessa clareza e tudo mais para pastorear. Os dois são necessários. Gentil. Posso usar uma de Owozine? Legal. Linda, tão doce e tão gentil. Muito, 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 muito legal. Ainda bem que em algum momento você também precisa de um pouco de parisia, não é mesmo? Então você somete. Você tem que desenvolvê-lo. Eu me lembro que quando comecei a pregar, percebi que quando terminava de pregar, Randy, Sai vinha assumir e toda a igreja ganhava vida. Eu disse, é como se quando eu estava pregando parecia que não havia vida. Então depois de um tempo, eu preciso aprender a pregar bem nesse ambiente. Porque no começo eu só pregava como o Fred Price, sabe? Você já assistiu o Fred Price? Apenas professor. Porque eu vim como pastor e professor. Então eu tenho que desenvolver até mesmo a habilidade de pronunciar palavras no ambiente em que vivo. Não é assim que eu pronuncio palavras em inglês normal. Certas coisas em espírito e outras coisas que eu estarei dizendo que não. Não é assim que eu pronuncio. Não é assim que eu realmente pronuncio a palavra spirit ou a palavra money de forma alguma. Não. Mas você sabe onde está. Você precisa mudar a maneira como fala paresia. Ok? E desenvolver o dom de pregar, o dom de ensinar. E você descobre que está indo muito alto na média. Quantos estão realmente prontos para desenvolver o dom de ensinar o ministério? Tudo pode ser desenvolvido cada vez melhor e de forma mais aprofundada e eficaz e completa e abrangente. Amém. O que você acha? O próximo. Doko é escrito de Iokodoko. E em Femoticap 6:11 diz: fuja dessas coisas malignas e perigosas, ó homem de Deus, e busque diligentemente a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém. Piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Então você precisa desenvolver o seu Diu. E Diu significa buscas espirituais. O que você está buscando, o que você está perseguindo, são essas buscas. São as coisas pelas quais você passa em sua vida, as experiências que você vivencia e as coisas que você persegue com um propósito claro e determinado, certo? Isso está absolutamente correto, certo? Você entendeu, você? Você entendeu? Sim. Coisas que você persegue com afinco, coisas que você procura com dedicação, coisas que você segue com persistência. Estou tentando ser como a Abba Follow, que orienta e direciona. Amém? O que você acha? É uma realmente muito boa ideia? Então, Diu número 1 significa fugir. Daí, número 2 significa seguir depois. Uau! Quantos seguirão depois? Veja, isso não significa apenas seguir, significa fugir. Às vezes, quando você está perseguindo algo, significa que você está fugindo de algo. Às vezes, para ter algo, você precisa fugir de algo. Para que eu possa me dedicar à evangelização, preciso me afastar da igreja. Sim, tudo isso é de fato por causa de vocês. O trabalho na igreja é um grande trabalho. É por isso que você percebe que certas coisas acabam deixando de ser feitas.
eu me vi fazendo menos disso, porque a construção da igreja não é uma coisa pequena, é um empreendimento de grande significado. Então, às vezes, para buscar e encontrar a vontade de Deus, você precisa se afastar de certas coisas ou hábitos em sua vida. Se você quer orar de manhã, por exemplo, tem que se afastar da sua família, mesmo que temporariamente. Por isso que eu te dei aquela chave. Eu te dei aquela chave. Dormir cedo, levantar bem antes do amanhecer. Sim, tente fazer isso, por favor, realmente. Sem TV, tanto faz. Vou dormir. Como se você estivesse doente. Então você vai dormir. Você vai acabar fugindo da televisão, perseguindo a Deus. Fuja da conversa e busque a Deus, o verdadeiro e único caminho para a paz e a salvação eterna. Número 3 ou número 4. Significa seguir depois. Eu te dei o número 5. Isso significa ser completamente entregue a algo. Número 3, ok? Então significa fugir. Número 2 é perseguir. Número 3 significa seguir depois. Número 4 significa ser dado a alguma coisa. E em número 5, significa seguir em frente com grande determinação e propósito. Doku, vejo você avançando significativamente e de forma notável no ministério. Todos aqueles que não são pastores, por favor, levantem-se agora. Levantem-se e fiquem de pé. Levantem-se para serem reconhecidos. Se você não é pastor, então ouça atentamente de quem é o dever e a responsabilidade de se tornar um pastor e assumir essa importante função. Você tem que insistir, não preciso pressionar. Você tem que pressionar. O que você acha? Sim. E se você não insistir, não responderemos. Muitos de vocês não são pastores. Levante a mão e diga: eu sou o próximo pastor na igreja. Sim. Deus quer que você trabalhe para Ele. Queremos que você se levante de verdade e trabalhe. Queremos enviar vocês por toda a nossa América. Queremos ter mais de 100 igrejas. Mais de 100 em todo lugar. Precisamos ter 100. A lei americana pode permitir mais de 500 igrejas. Não é nada. Não é nada. E se você não avançar, nós não vamos sentir você. Não podemos te nomear. Não podemos encorajar Deus. Você precisa se esforçar e decidir fazer o trabalho do Dioco. Você precisa desenvolver buscas espirituais. Quero dizer, alguns de vocês, Benin, vão vir para o lado, mas não vão. Quero dizer, eu só fico maravilhado. Algo grande está acontecendo com você. Talvez você esteja na Carolina do Norte. O Rejoiner está bem ali fazendo um programa lá. É como se você estivesse apenas em casa, bocejando, assistindo televisão e tudo mais. Um grande profeta está bem ao seu lado. Isso não significa nada para você. Assistindo filmes nigerianos. Você está agora em Oklahoma e o reverendo Kenneth Hagin e todo o seu pessoal estão lá. Isso não significa nada para você. Você sabe, você está em Houston, a cidade espacial. Eles têm Joel Austin e todos aqueles caras lá. Eu não escuto as críticas sobre ele. Prefiro aprender o que puder. O que não temos, devemos aprender desde o início. O homem tem algo que nós não temos. É encorajador. Pastor exultante e consolador, você está sempre repreendendo os membros e a igreja não está crescendo. Você não vai aprender com um consolador como confortar as pessoas, encorajar e falar com as pessoas de forma gentil e compassiva. Até o próprio jeito que ele fala é bastante duro. Se eu ainda fosse um pastor, eu o assistiria na televisão e praticaria quando ele falasse, sabe? O jeito como ele fala, abre a mão, eu realmente praticaria isso. Eu pratico isso de verdade. Até outro dia, eu estava pregando no Q10, sabe? Desde quando eu estava pregando e estava fazendo algo e me lembrei que percebi que estava tentando fazer alguns estilos do Austin. Eu estava tentando ser gentil. Só estava tentando ser gentil e encorajar as pessoas. Todo dia você está repreendendo as pessoas, amaldiçoando-as. Eu fui a uma igreja em Pepárcia. Eu fui a uma igreja quando eu estava lá. E foi uma experiência realmente marcante e especial. Quando fui à igreja, eu era visitante, Estava visitando a igreja. Quando terminei de pregar, o pastor pegou o microfone. Então ele começou a repreender o povo por causa de um amplificador que não estava funcionando na igreja.
Vocês, pessoas, esse amplificador não vai dar dinheiro para comprar e rezar por ele. Ele os explodiu totalmente quando eles chegaram à igreja. Do mesmo jeito que chegou a um certo cara e Ruby disse para ir embora. Ele a despediu de Ruby e de outra garota. Ruby sai. Ele demitiu 2 senhoras do púlpito da igreja na manhã de sábado. Além disso, ele as confrontou de forma bastante direta e incisiva, deixando claro seu ponto de vista. Ruby sai. Quando você os estiver levando para fora, os outros também ficarão com medo. Ei, esse homem. Então, é melhor aprender e ir atrás de algo que esteja funcionando. O que você acha? Sim? Então, para ser totalmente entregue à verdadeira e profunda busca da excelência espiritual, alguns de vocês estão sentados aqui e tem alguém. Alguém escreveu esta carta? De que país exatamente ele vem? Cuba é uma nação cubana há mais de 40 anos, com uma história e cultura muito ricas. Ele é um cara que se considera americano, com todas as suas características e origens. Eu adoraria ter conhecido você. Eu acabei de... Bispo, por favor, continue escrevendo livros e colocando mensagens na internet. Isso é tão importante para mim. Por favor, me avise se você tiver cursos correspondentes para que eu talvez possa me inscrever neles. Não sou velho demais para aprender. Por favor, diga à igreja. Por favor, diga ao povo da igreja em Accra. Meus cumprimentos, um irmão cubano vivendo na América. E por favor, me avise quando você estiver na América novamente. Quero ir te ver. E assim por diante, e assim por diante. Eu não o conheço, ele apenas. Eu não sei como ele encontrou o nosso site. Ele não é membro da nossa igreja, apenas uma pessoa, um pastor, sabe? Você não está acessando o site. Você nem mesmo sabe realmente. Quero dizer, o endereço exato, correto e preciso do local. E você não sabe onde estão as coisas no site. Mas você sabe onde encontrar mulheres negras nuas no site? Mulheres negras nuas com bundas grandes e atraentes. Você sabe como encontrá-los no site? Michael, eu quero seu vídeo. Onde ele está? Ele saiu. É sim. Lembre-me agora. Quero um vídeo que você realmente tem. Sim? Você está aí? Você está realmente aí ou não está de fato? Voz. O que você está buscando? Olha, deixa eu te contar. Deixem-me dizer uma coisa a vocês. É uma palavra. Você pode interpretá-la profeticamente como quiser. Alguns buscam a educação porque acham que fazendo este e aquele curso as coisas vão melhorar, mas as coisas não vão melhorar seguindo esse caminho. Fazer o curso não vai mudar sua cor, não vai mudar o tom da sua pele, não vai mudar seu sotaque. Isso não mudará suas chances. Na verdade, em alguns cursos você está se saindo pior em suas chances. O motivo é que você estará super qualificado e todos terão medo de contratá-lo. Então essa é uma palavra para alguém. Tudo bem? Em vez disso, busque a Deus, o Espírito, a missão, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Veja uma graça chegando sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém. O próximo é qual? O que você tem? Pode sentar, sem passagem. Ei, vocês serão pastores? Levante-se novamente. Esqueci-me de ti. Vocês vão se tornar ministros? Vir. Você de amarelo e você por ela. Vir. Vocês dois, vir. Uau. De qual igreja você é? Vir. Memphis. Uau. E você é de onde? Justo. Vir. Quantas pessoas gostariam que essas moças fossem senhoras do passado quando você as vê ali? Senhora pastora? Senhora pastora. O quê? Pastora Mavis e a querida pastora Watcha Patrícia. A senhora pastora Patrícia. Uma pessoa muito especial. Pastora, gostaríamos que vocês fossem pregadoras. Você faz melhor.
Vocês se saem bem como pregadores. Vocês se saem bem como pregadores. Você ficaria surpreso. Você ficará surpreso ao ver que é isso que você faz bem. Sim. O que você acha, pastora Mavis? O que você acha? Você só quer casar e ter filhos? Você está correndo atrás de um homem? Você já tem um homem? Quem é esse homem? Ele está em Gana. Ele é uma conquista ou você já o pegou? E você? Você está atrás de casamento? Eu acabei de me casar. Você também acabou de se casar. Então, pelo menos, a busca incessante e exaustiva para casar já acabou. Agora você vai atrás de quais filhos manter para continuar casado. Ficar. Casado. Na verdade, eu sou casada. Comigo nada. Você acabou de mudar para Memphis, na igreja? Ou você se mudou para Memphis? Sim. Que é aquele... Quem acabou de se casar com ela? Venha aqui. O que você está buscando? Vamos lá, Ninote. Vem. O que exatamente você está procurando por aqui agora? Estou tentando ajudar em um ministério e começar um, se Deus quiser. Sim, é uma boa busca. É uma boa busca. Faça isso. Ok. Você será abençoado. Você é o tio James, ok? E o seu... Sobrinho. O sobrinho dele? Sim. Faça isso. Faça isso. Você vai ficar muito, muito feliz, porque a única coisa que me dá maior alegria é que eu o servi, o segui, tentei o meu melhor. Eu sabia que às vezes falhei, eu sabia que não consegui fazer algumas das coisas que tentei, mas fico feliz por ter tentado. É a maior honra da minha vida ter servido a Deus. E estou te mostrando uma busca ainda maior. Ouça, acredite. Deixe-me te contar uma coisa. O ministério também é uma profissão. Você pode levá-lo ao mais alto nível. É possível. Olhe para mim. Eu segui o ministério a tal ponto que tantas pessoas trabalham para mim no ministério. Quero dizer, há tanto a ser feito que as pessoas trabalham. Eu transferi pessoas de outros países para virem trabalhar. Acabei de transferir um casal lá no Mali. Eu transferi. Eu disse, voltem. Eu preciso de vocês em uma área para fazer algumas tarefas específicas. Então eu os trouxe do Mali para Acra e transferi um casal de Tamalé para Bamako. Sim, quero dizer, tentei seguir o ministério a um nível em que não sei qual organização multinacional está transferindo pessoas de país para país. Mudei alguém da Nigéria. Eu disse para ir para a África do Sul. Mudei-me, alguém de Gana disse para ir para a Nigéria. Estou mudando alguém do Reino Unido para São Paulo. Quer dizer, eu busquei o ministério até certo nível ou não entendo do que estou falando? Sim, é uma profissão que você pode exercer no mais alto nível. Então, estou tentando mostrar a vocês que não é só a medicina que pode lhe dar emprego. Na verdade, você pode seguir o ministério, lhe dar emprego se necessário. Então siga-o. Existe um lugar certo e especial para você. Você vê isso na América. Você vê que realmente vale a pena e valeu a pena servir ao Senhor. Viver neste mundo tem verdadeiramente valido a pena por ter o Senhor em nossas vidas, servindo-o fielmente e perseguindo Diuco com toda a dedicação, perseguindo-o com grande empenho, perseguindo. O que você está fazendo? Enfermagem. Sim, o que estou falando lhe dará mais do que aulas de enfermagem, tenho certeza. Tenho certeza de que muito mais do que a enfermagem pode lhe proporcionar. Seguindo a Cristo. Perseguindo. E você está perseguindo o quê? O que causou os sistemas? Sistemas de informação. Olha, você é uma pessoa de alta tecnologia, está sempre atrás do computador, seja em casa, no seu ambiente de trabalho ou até mesmo na igreja, dedicando-se a essas atividades tecnológicas. Uau! Tudo o que estou falando é muito maior do que qualquer sistema de informação existente, eu prometo a você. Acredite plenamente em mim, pode ser e certamente será, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente. Podem se sentar. Vocês vão ser pastores? Ok, agora vamos para o próximo
Pistos, pistos, encontrada na primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, e para soletrar é P-I-S-T-O-S. Esta palavra, pistos, carrega o significado profundo de confiança. Agora, voltando a um versículo específico, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, lemos a exortação. Ó Timóteo, meu querido filho na fé, guarda diligentemente o depósito que te foi cuidadosamente confiado, evitando as conversas profanas e vãs, e também as oposições da falsamente chamada ciência, que se apresenta como conhecimento, mas não o é. Agora, em primeiro lugar, significa, número 1, ser objetivamente e totalmente confiável. Isso é crucial. Número 2, significa ser fiel, seguro e verdadeiro. Amém, pois. E o número 3 significa realmente crer. Confiável e digno de total confiança. Estou vendo duas palavras, confiável e digno de confiança, que são bastante semelhantes. Cheio de confiança. Amém, sou. Eu sei que uma das coisas que dizemos ter muito é a fé, mas na verdade, muitas vezes não a possuímos de fato. Na verdade, precisamos de fé, mais fé. Posso sugerir a todos os pastores que preguem sobre a fé por algum tempo? Isso também ajudará você a acreditar em Deus. Pregue o capítulo 11 de Hebreus, que trata sobre a fé. Quando você fala sobre fé, isso ajuda você a edificar aquilo em que acredita. Amém. O que você acha? Fé. A fé é boa e a igreja é responsável. A fé ganha vida, faz com que você, a igreja, ganhe vida. Amém. Agora, se alguém não confia plenamente em você, é muito difícil e desafiador caminhar lado a lado com essa pessoa, não é mesmo? É uma situação bastante assustadora e desconfortável andar com alguém e sentir constantemente que a pessoa desconfia de você. Não é verdade que isso cria uma barreira? E eu acho que para mim, isso é uma das coisas mais importantes e significativas. Amém. Você entende ou não entende a mensagem? Que você seja uma pessoa muito confiável. Como você realmente imagina que eu estou andando entre vocês e vocês estão desconfiados e suspeitando? Estou mentindo, suspeite disso, suspeite daquilo. É assim que é ter uma igreja cheia de pessoas desconfiadas. Sempre que você vai fazer uma oferta, tem que esclarecer tantas possibilidades. Você tem que mostrar para eles seus sapatos, quanto custou. Mostrar para eles suas calças. Eu estava em uma igreja. Eu quase tirei, quase removi minhas calças para mostrar que não era uma roupa íntima cara que eu tinha comprado. Quase. Eu me lembro claramente do dia em que eu estava indo a uma igreja para pregar, uma de nossas igrejas, e eu tinha sapatos, um outro par de sapatos, que eu havia comprado recentemente e que eram muito confortáveis. E eu disse, não, eu realmente não deveria usar este novo par de sapatos que acabei de comprar por causa das pessoas que estavam exatamente no mesmo barco alguns anos atrás. Eu disse, que tipo de pessoas são essas que fazem você esconder os sapatos? Você tem que esconder os sapatos para que eles não pensem o quanto? Talvez uns 30 reais ou talvez 40? Chué! E eu escondi meus pequenos sapatos por causa dos membros e é uma coisa realmente muito terrível ter pessoas desconfiadas e com segundas intenções na sua vida. Muito, muito desagradável. Então decida confiar. O que é dito quando estão explicando a situação? Apenas diga para a pessoa, pastor, nós vamos contribuir. Não me explique. Nós somos. Nós confiamos em você. Por que não ouvir membros dizerem, pastor, confiamos em você? Não diga para mim. Quando você diz, sentimos que ache que não gostamos, mas na verdade gostamos muito, acreditamos no que você está dizendo, vamos fazer tudo o que você disser. Então isso só te deixa em silêncio. Você consegue imaginar se eu estou levantando fundos e alguém diz, não, olhe, gostamos muito de você, acreditamos, fala, quanto é?
Nós vamos dar mais do que isso, e todos aqueles que não derem vão pagar a mais por eles. Assim, quando eu estiver levantando fundos e você for se levantar e disser para eu não falar, a próxima coisa que eu deveria dizer é que você vai pagar pelos outros que não se importam. Amém. Mas eu acredito que Deus está nos dando confiança e é por isso que precisamos pregar sobre fé, lealdade, amor e precisamos desenvolver relacionamentos fortes com você. Porque relacionamentos fortes tornam mais fácil confiar. Relacionamentos longos tornam mais fácil confiar. Por isso, quando você está por perto há muito tempo, não é tão fácil enganar alguém que está por perto há muito tempo. Quando você chegou há pouco tempo, você não tem muita confiança. Quando você está por perto há muito tempo, diz: olha, estamos aqui há muito tempo, eles disseram que fariam isso, fizeram, disseram que fariam aquilo, fizeram, disseram que fariam isso, fizeram ao longo dos anos, os anos se passaram, tchau, podemos ver. Por isso, para mim, fico feliz em ter todas as pessoas com quem estou há muito tempo por perto, porque isso é evidência de confiança. Número 2, fico triste em ver pessoas antigas, que eu sei que confiam mais até do que os jovens, sendo deixadas para trás. Isso me machuca por elas, porque você sabe que essa pessoa é, na verdade, a mais antiga e fiel, alguém cuja confiança é tão forte. Porque essa pessoa deveria ser deixada de fora desse novo movimento. Isso é tão doloroso para mim, entende? Quanto mais velho você é, mais confiança desenvolveu com o tempo. Mas vamos aceitar a realidade. Quando começa, você não confia tanto. Quantos percebem que sua confiança não é tão alta, mas com o tempo, quando falam, você sabe que é verdade? Ivone, não confia mais? Confia mais. Como sabe que confia mais? Você esteve por perto, mas inicialmente você não confiava tanto. Como você sabe que não confiava? Venha, porque eu sabia que você não confiava. Quero que me diga por que você não confiava. Confiar em quê? Quando nós realmente começamos a ir para Maryland, ela não confiava tanto assim, entende? Mas agora ela está mais relaxada na igreja. Você vê, pastor? O que estou dizendo é verdade? Sim. É verdade? Não é verdade. É verdade, é verdade. Ela era nova. Eu me lembro da primeira vez que fomos à casa dela, uma casa grande e várias coisas, sabe, dentro da casa. E nós, claro, ficamos um pouco desconfortáveis, sabe? Mas eu não me sentia à vontade. Eu percebo a confiança e o fluxo. Então eu também. Sim, eu me lembro que uma pessoa foi à casa de alguém e ele pegou o controle remoto e ficou trocando de canal rapidamente, passando por diversos programas. Ele ficou muito surpreso quando fizeram um comentário sobre aquilo. Venha até a casa e fique trocando os canais. Quando você perceber que eles não confiam em você, não toque no controle remoto. Não toque no controle remoto. Apenas esteja lá. Esse homem vem. Quando ele chegar, você estará mudando de canal. Tudo bem? Então confie. Então, idosos, quantos estão aqui há muito tempo? Junte-se à próxima era, na próxima fase. Não fique em uma fase antiga que apenas dirá: naqueles dias você costumava estar presente. Algo que está acontecendo agora, receba em nome de Jesus. TUPOS tuplas, which are fundamental data structures in programming, representing ordered collections of items. Pastor, o rebanho de Deus, Pedro 5:2.
Exerçam a supervisão, não por obrigação ou por um senso de dever imposto, mas voluntariamente, seguindo a vontade de Deus em cada passo, e não por torpe ganância ou por qualquer desejo de lucro desonesto, mas de boa vontade e com um espírito generoso, nem como que exaltando-se sobre aqueles que lhes foram confiados e que estão sob sua responsabilidade, mas servindo de exemplo inspirador e de guia para todos. O rebanho. Amém. Tuplo significa desenvolver a capacidade de ser um modelo, um exemplo a ser seguido e imitado, um padrão de conduta. Um modelo. Amém. Um modelo. O próximo. Significa ser totalmente seguível. Amém. A Escritura diz claramente, ser um exemplo. Algo. Seja um verdadeiro exemplo. Agora, eu quero que você se pergunte honestamente e com sinceridade: meus membros podem e realmente devem seguir o que eu estou fazendo? Então você é um bom pastor. É o que estou fazendo. Bom, eles deveriam seguir meu exemplo se você não vier para um acampamento? Eles deveriam seguir o seu exemplo de não vir se você vier para a metade do acampamento? Ou eles deveriam, de fato, seguir o seu exemplo de vir buscar a metade do acampamento se você não pagar o dízimo? Eles deveriam seguir seu exemplo de não sentir dor? Poste de fixação firme. Desenvolver a área de se tornar um modelo que pode realmente ser seguido? É disso que estou falando. Desenvolver a capacidade de ser um modelo e de ser seguido. Pergunte sempre a si mesmo. Meus membros devem se comportar exatamente como eu. As pessoas devem se comportar comigo como eu me comporto com o meu pastor. Lembre-se daquela história que eu contei sobre o avô, depois o neto e por fim o pai. O neto, com sua sabedoria, disse: o que eu vi é exatamente onde devo te levar quando você estiver muito velho. Então, todos os seus seguidores estão dizendo: eu vi o que devo fazer quando você convoca uma reunião. Eu vi exatamente quando devo vir, quando você me chama. Eu vi precisamente como devo fazer a minha expressão facial quando participo das importantes reuniões. Eu vi claramente pelo seu rosto como devo fazer o meu próprio rosto. Eu deveria ver como dormir durante as reuniões. Eu realmente vi como escolher sempre apenas a parte de trás e nunca a da frente. Eu vi muito bem isso. Eu vi como não ser um parceiro ou um membro do Conselho de Cura de Jesus Cristo, mesmo que eu possa. Eu vi isso seguindo seu exemplo. Postagens tupi. Eu disse tuplas. Desenvolva suas tuplas. Sim. Um tipo. Você entendeu? Quantos estão conseguindo? Um tipo. É assim que deve ser. É assim que deve ser. Apenas seja como eu sou, do jeito que eu realmente sou. E quando você tiver isso em sua mente, isso vai te ajudar a se ajustar e dizer para si mesmo: deixa eu fazer isso de uma forma mais completa. Porque quando o neto vê, ele diz para si mesmo: é exatamente assim que eu devo me comportar aos domingos, porque eu vi como você se comporta às terças, porque você não vai às terças. Então eu também não vou, você vai de vez em quando. Então eu vou de vez em quando. O que você acha? Então, o próximo. Significa desenvolver um estilo próprio, um estilo único, ou criar um estilo distintivo. Veja bem, quando você está desenvolvendo um estilo, você está, na verdade, criando algo que é meticulosamente elaborado e feito de uma maneira muito específica. Amém. Isso é fundamental para que outros indivíduos também possam seguir e se inspirar nesse mesmo caminho, replicando e adaptando essa abordagem. Amém. Você está comigo? Porque um modelo tem uma forma de ser seguida. Desenvolva um estilo que seja baseado em um padrão. E então, o próximo passo importante é que você desenvolva uma semelhança. Veja bem, quando você está desenvolvendo algo, você está criando uma semelhança com algo de fato completamente.
Você está me ouvindo agora com clareza? Você está me ouvindo neste exato momento? Diga em voz alta e com convicção. Estamos todos ouvindo você desenvolver um projeto. Então, o próximo passo crucial é que você desenvolva um modelo abrangente para a imitação. Desenvolvendo um modelo para convite e escrita. E aquela janela, neto e o seu avô, para que você não esqueça a forte e bela ligação entre neto e avô. O que o neto disse ao pai: eu vi para onde devo te levar no futuro. E o pai ficou com medo quando o neto disse isso. E eu acho que ele voltou para buscar o pai daquele lugar. Sim, esse é o fim da história. Ele foi buscar o homem. Porque quando seu avô disse isso, ele ficou com bastante medo. Amém. Fiquem de pé todos. Concluímos completamente as áreas principais. Promoção de pastores. Quantos de vocês realmente querem ser promovidos hoje, aqui, agora? Tudo bem. Quantos querem ser promovidos a pastores? Como você pode receber promoção como pastor? Esse é o próximo tópico. Como você pode realmente receber uma verdadeira e significativa promoção na sua carreira como pastor? Amém. Você quer receber pastores promocionais? Ok. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Agora, como você pode receber promoção? Em outras palavras, como você pode avançar? Podemos ser promovidos como pastores. Amém. Olá a todos. Vamos falar sobre as importantes articulações espirituais e seus significados. Voltaremos à promoção mais tarde. Eu espero. Articulações espirituais. Efésios 4:16, do qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Sim. Agora você pode ver aqui que uma articulação é muito importante para o funcionamento do corpo. Uma articulação é o lugar essencial de conexão entre ossos, permitindo movimento e estabilidade. Veja, o braço não é realmente parte do corpo principal, mas é muito parte do corpo principal porque está conectado. Esta parte longa e significativa aqui possui uma conexão total e profunda. E a qualidade dessa conexão, a verdadeira profundidade e o impacto que ela gera é o que realmente faz toda a diferença e transforma a sua vida de maneira substancial. Amém? Amém. Um dia eu estava presente na espaçosa sala de consulta com o renomado professor A. Champon, que era um cirurgião muito experiente, e de repente um homem desconhecido veio até nós. O que exatamente houve naquele momento? Seu sogro, seu tio. Tudo bem, estou falando sobre as articulações espirituais. E naquele momento eu era um estudante. Então ele disse: venha e dê uma olhada em uma coisa muito específica e interessante. Então fomos até o local, a parte interna do imóvel. Havia um paciente deitado no sofá, aguardando atendimento. E então ele me mostrou, disse: toque. Tocar. Olhe para isso. E lá estava. A perna estava completamente preta.
Uma das pernas estava totalmente preta. Quando eu digo preta, quero dizer preta mesmo, realmente preta. E quando a tocamos, estava muito fria, extremamente fria. Uma estava quente. Quando estava realmente fria, estava totalmente morta. Aquela perna estava morta. E ele disse com uma voz grave: está morta. Veja bem, eu acho que o presidente tinha sofrido um acidente grave ou algo assim. E infelizmente a conexão vital com a perna dele foi completamente cortada. A conexão do sangue. Então a perna consequentemente morreu. Mas o homem nem sabia que sua perna estava morta. E ficou escuro e muito frio. E foi. A próxima coisa que ele disse seria gangrena, depois verde e outras cores. E depois se transformaria em outra coisa completamente diferente. Algo realmente estranho. Tudo bem. Então a conexão é absolutamente tudo o que importa. Quanto à etapa principal, ela estava de fato presente lá. A conexão caiu completamente. O sangue que corre incessantemente. Porque nas articulações, coloque a mão no seu arco. Há sangue indo para lá. Sangue e nervos. Você consegue sentir o sangue? Há todo tipo de coisa ainda lá. Ou aqui. Aqui você também pode, de fato, sentir alguma coisa. Então, em cada articulação, as partes de conexão que davam vida e significado são, na verdade, Deus. Agora você é como um braço essencial para o corpo e você precisa de muitas coisas importantes. Então, para que você possa receber o que realmente precisa, é absolutamente fundamental desenvolver uma articulação forte e uma conexão igualmente forte e significativa. Você precisa dessa articulação. Você está aí só para estar vivo? Para receber o alimento que você come, que entra no seu estômago, depois vai para os seus intestinos e é completamente absorvido pelo sangue, fornecendo os nutrientes necessários. Você precisa de uma conexão para que seus dedos das mãos e dos pés possam ter algo para comer. O que você acha? Um dia eu percebi claramente que todos os meus relacionamentos pessoais e profissionais estavam sendo atacados de forma sutil, mas persistente, por forças externas ou internas que eu ainda não conseguia identificar completamente. E eu percebi isso. Mas no começo eu não sabia disso. Mas em um determinado dia, o Senhor me mostrou claramente que são os meus relacionamentos próximos e significativos com muitas pessoas que também são um segredo importante do ministério que me foi divinamente dado. Mas eu não sabia disso. Mas foi quando os relacionamentos foram atacados. Então o Senhor me disse que, veja, esse é um dos segredos do seu ministério que você não precisa saber. Você ensina sobre lealdade, mas o verdadeiro segredo por trás disso é que há muitas pessoas com quem você tem uma conexão mais profunda do que superficial. E isso é algo que as pessoas nem sabem, porque você nunca ensina isso. Não é algo que eu ensino, entendeu? E é isso que te mantém vivo e seguindo em frente. Então, quando isso foi colocado à prova, o Senhor me mostrou que, na verdade, o meu ministério e o segredo de onde eu deveria estar está sob ataque e eu devo tomar cuidado e resistir a isso. Pina Pinheiro está sentado aqui. Eu não o conhecia muito bem até a semana passada e ele nem morreu, nem é um pastor. O pastor Jô, um homem talentoso, tocou órgão no meu casamento, um evento memorável. Sim, um órgão no meu casamento, sim, claro, com certeza. Quero dizer, no meu primeiro casamento, pelo meu matrimônio. Não o casamento, o matrimônio.
Entendeu? Eu o conhecia muito bem, de fato, desde antes de ele ir para a universidade. Ele ia fazer alguns cursos de marketing. Sim, e por isso, ele ia fazer um curso de marketing e com grande esforço e dedicação conseguiu a tão desejada admissão na universidade, entendeu? E agora a filha dele, que fala fluentemente como uma verdadeira americana, é tão alta quanto ele, uma jovem impressionante e de estatura notável. Eu o conhecia muito antes de ele sequer pensar em se casar, antes de ele ir para a faculdade. O que você acha? É um Lum. Ele é um sujeito bem desenvolvido com grandes artérias. Então, se eu disser algo para ele que nem seja realmente legal, mas muitas vezes eu o confronto, ele não fica bravo comigo. Você entende? Porque não é de ontem que ele pensaria que aquilo que eu estava dizendo era porque eu não gosto dele ou tenho algo contra ele. Não, não é assim. As articulações e a ausência delas são o motivo pelo qual alguns de nós não somos bons pastores. Você não consegue se conectar com as pessoas. Você não consegue envolver as pessoas. Para se sair muito bem como um ministro, você precisa desenvolver articulações espirituais profundas, articulações espirituais e um envolvimento genuíno na vida das pessoas. Envolva os membros. Sim. As pessoas ficam por causa do amor, não por causa dos seus bons ensinamentos. Olha, bons ensinamentos. Eles estão em todo lugar agora. Os ensinamentos foram tão difundidos que você só precisa ligar a televisão. E a equipe de Joel Austin ensinará algo que o encorajará todos os dias. Benin compartilhará algo muito importante e significativo com você, TDJ. E às vezes você realmente se pergunta por que deveria haver uma igreja, não é mesmo? Sim, você tem TV em casa e recebe a palavra, tudo. Você envia sua oferta pela internet e então fica tranquilamente de boa. Mas o amor fará com que as pessoas se envolvam na vida umas das outras. Isso fará com que elas se conectem a você. E esse é um dos segredos que eu acredito que Deus me deu. Não é algo que eu faça conscientemente, mas é algo sobre mim mesmo que descobri quando fui atacado para parar com isso. Por que você conhece essa pessoa tão bem? Por que você está se relacionando com essa pessoa? E aquilo foi uma revelação para mim. Esse é o verdadeiro e mais profundo segredo do seu ministério e de toda a sua vida. Amém? Que assim seja e que se cumpra em sua totalidade. Luísa, o que você realmente acha que eu não sabia, Luísa, de ontem? Faz muito, muito tempo que não consigo puxar o nariz dela de jeito nenhum, de forma alguma. Você não entende do que estou falando. Sim. Muitos ministros não conseguem entender por que a igreja não funciona quando o seu coração está apático e você não consegue se conectar com as pessoas. Você precisa entrar na vida das pessoas e formar um vínculo, e então você estará ligado a elas. Mesmo que o TDJ pregue melhor do que você, logo ali na esquina, o vínculo nunca vai deixar a pessoa ir para a igreja do TDJ. Ela vem para a sua igreja porque está ligada a você, está conectada a você. O que você acha? Sim, essa é a principal e mais fundamental coisa que você precisa desenvolver. A habilidade crucial de formar um vínculo. Veja bem, você pode se tornar um verdadeiro polvo se conseguir desenvolver um vínculo forte, porque os braços, naturalmente, já estão lá. Por que você acha que eu não posso simplesmente ir ao necrotério, pegar alguns braços e prender um aqui, outro ali, outro aqui, outro ali, para que eu tenha, de fato, vários braços, Homem-Aranha? Por quê? Por que esses membros não ficariam comigo?
Porque não há conexão. O braço e tudo mais estão lá. A conexão, ela não existe. Então, o sangue não pode fluir. Não há como conectar daqui. Aqui do lado não há nada que possa conectar. Então, eles caem. É por isso que seus membros caem. É por isso que as pessoas se afastam. Porque você não conseguiu formar um vínculo. Você entende? Você não conseguiu formar um vínculo. E você percebe que quanto mais você consegue formar vínculos, mais pessoas. Agora, o desafio é que à medida que a igreja cresce, fica difícil formar tantos vínculos com tantas pessoas. Então, você precisa ter um vínculo com algumas pessoas que têm um vínculo com a pessoa. Assim, você tem uma série de vínculos. O que você acha? Sim, é isso que acontece na articulação do corpo. TW tem uma junta com outra junta, porque esta junta não pode ser unida aqui, porque o braço ficaria muito curto. Se o braço estivesse aqui assim, então ele está unido a este, e este está unido a este. E o que você acha? Então, agora você precisa desenvolver a arte de formar as juntas de forma precisa e cuidadosa. Sim, eu lhes digo, o povo o seguirá. Uma das coisas de que fui acusado, como aconteceu, especialmente alguns dos mais jovens, diriam a você quando falam sobre mim, alguns deles na faculdade de medicina e assim por diante. Ah, por que ele é Deus? É algo que preocupa as pessoas. E alguém, um dos médicos estava dizendo, ele disse que algumas pessoas realmente sentem que talvez as pessoas que pensam que talvez tenham um certo medo de mim, é por isso que estão comigo. Ele estava dizendo que as pessoas não sabem como somos com vocês, como nos comportamos e como agimos. Lembro-me de que aquele casal em particular era médico quando se casaram e ao se casarem, você sabe que esse é um ótimo lugar para formar articulações. O casamento é uma área muito importante e não é algo que você simplesmente saiba. Lembro que estava tirando fotos deles quando se casaram. Sim, eu realmente gosto de tirar fotos. Também é algo que você tem que aprender sobre fotografia, tecnologia da informação e a arte da fotografia. Se você viu a foto no programa do funeral do estimado bispo Misaki, certamente verá uma das fotos mais bonitas e emocionantes dele com a sua amada esposa. É uma imagem verdadeiramente tocante. Eu tirei essa foto. Também é uma arte e você precisa ser high-tech para fazer isso. O que você acha? Sim, então estou dizendo que eu costumava tirar muitas fotos, digo a você, fotografias de tantas e tantas pessoas diferentes. Mas vejo que até alguém pode não tirar fotos. Terminei de oficializar completamente o seu casamento. Ok, até logo. Eu faço isso muito, termino e vou embora. Muitas coisas eu termino e saio, vou embora porque desenvolvi algumas conexões importantes. Podemos estar ligados às conexões que foram estabelecidas e mantidas. Mas o que estou tentando dizer é que essas coisas nem eram feitas de forma intencional. Elas são apenas o que você faz. E o que estou dizendo é que muitos de nós não conseguimos nos desenvolver ministerial e pastoralmente porque não desenvolvemos conexões, relacionamentos profundos. Somos superficiais porque nós mesmos somos superficiais. Uma vez eu fui com um irmão, alguns irmãos, nós fomos a algum lugar, nós estávamos dirigindo e eu perguntei, eu disse, irmão, você está aberto? Ele disse que estou aberto. Diga a criança e perguntei a outras pessoas que estão no escritório com ele. Ele está aberto? Ele fala? Ele fala muito. Então alguém trouxe as revelações. Ele disse que fala muito, mas fala muito sobre nada. As questões profundas ele não aborda. Digamos que as Black Stars estejam jogando, esses assuntos surgem, algo assim. Então a conversa fica nesse nível. Está nesse nível, mas não está naquele nível. O nível de formação, de vínculo. Então, mesmo que ele esteja sempre... E eu disse a ele, você fala, mas não sobre as questões reais. O que te machuca, o que te dói, o que você gosta, o que você sente.
Olha, uma das coisas que une enquanto eu prego e ministro para vocês é que você também passa a sentir o que a pessoa pensa e sente. Na verdade, todos nós buscamos isso, porque você não consegue ver a verdade sobre alguém. É por isso que, em um acampamento, a misericórdia se torna mais poderosa depois de um tempo. Todas as nossas pretensões e afins não são fáceis de manter por tantas horas. Começamos a perceber o que a pessoa está realmente dizendo, se é isso mesmo que ela está dizendo. É por isso que o acampamento é diferente do culto de domingo. No culto de domingo, todo mundo consegue fazer um bom discurso por 30 minutos. Mas depois de um tempo, você começa a sentir o impacto do que realmente é e também uma sensação do que está sendo dito à medida que o tempo passa. Então, os acampamentos também têm sido algo que une e fortalece os laços no Lighthouse. Embora muitas pessoas não saibam que ficamos juntos conversando, sabe? E até mesmo alguns dos clichês como perdoe, misericórdia, zimbo e todas essas coisas, eles acabam sendo elementos que unem de alta tecnologia. Sim. O que você acha? Então, essas são uma ou duas chaves que formam os elos que nos mantêm juntos. Mas não é que você tenha medo de um caso de deslealdade. Não é o que te mantém, mas sim a articulação que se forma. E as pessoas pensam, por que alguém veio ver o profeta que esteve em Cumaçã e viu o templo que ele construiu lá? Ele tem que dizer, o que esse homem está dizendo a você? Que todos vocês têm muito, muito medo na igreja de se separar ou de... O que ele realmente te disse de fato? Você vê como as pessoas pensam? Similar. O que eles estão te dizendo? E você vê que as pessoas pensam que é como se você devesse simplesmente se afastar. Você deveria apenas o que ele te disse. E ele disse que era como se as pessoas se sentissem como se eu já tivesse interpretado alguns casos ou regras espirituais. Chiqueiro. É como se eu fosse uma pessoa muito rigorosa. Sou rigoroso? Eu sou hétero? Não me importa se você acha que sou rigoroso. Paris é assim. Eu sou rigoroso? Às vezes. Na maioria das vezes. Sou rigoroso? A cidade de Paris, com toda a sua arquitetura icônica e seu planejamento urbano meticuloso, é reta ou é rigorosa em sua concepção? Sim, ela é. Tem uma pessoa rigorosa que posso apresentar a você para que você saiba o que é uma pessoa rigorosa. Um dia desses, eu, com grande dificuldade e um esforço considerável, enviei uma pessoa bastante rigorosa para alguém que realmente precisava de orientação. Não foi uma tarefa fácil, de forma alguma. Então eu disse, você pode ver claramente que eu estou dizendo que você deve se manter longe de 3 coisas essenciais que eu mencionei. Sim, eu disse 3 coisas muito importantes. Tudo bem, vamos lá. Número 1, o que você deve saber sobre articulações? Misericórdia. 12 coisas que você deve saber sobre articulações. Número 1, através das articulações, que são pontos cruciais de conexão, você está intrinsecamente ligado a outras partes vitais do corpo de Cristo. Amém. Então, por meio de uma articulação, você está conectado a outra pessoa importante. Amém. Como através de mim. Ok, o próximo é que através das articulações você está conectado a pessoas importantes para o seu desenvolvimento espiritual. Amém.
Esse é o número 2 ou o número 3? É o número 2 e o número 3 é o seguinte: através das suas articulações e conexões, você receberá tudo o que é necessário para um ministério verdadeiramente eficaz e impactante. Amém. Você está conectado a outras partes do corpo. Você está conectado a pessoas importantes. Amém. E então você recebe o que precisa. Então isso significa que quanto mais forte for a sua conexão, mais dessas coisas você recebe. O arcebispo Duncan Williams me contou que ele foi a algum lugar na África, no Zimbábue, ou em alguma América. Ele disse que viu algumas pessoas gritando: "Ó bispo, perdoe, misericórdia." E quando ele viu isso, ele também disse: "Misericórdia, perdoe." Ele disse: "Eu vi seus filhos. Eles estavam tão incrivelmente felizes. Todos vieram até ele e você vê de onde exatamente eles o conhecem? Sim, é porque eu mencionei o nome, não é mesmo? Então eles sentem que há uma conexão com o Pai. Ele também os vê. Ele também fica feliz em abençoá-los. Quando Juanita, em aproximadamente 30 minutos, ele imediatamente me ligou e ligou de volta para falar com o bispo Sai, de forma urgente. Ele conhece o bispo Saak, ele já esteve na casa dele antes. Antes, por algum outro motivo ou por alguma outra razão. Você entende? Então você acaba se conectando a outras coisas às quais nunca se conectaria. É por isso que sempre que tenho um grande homem de Deus por perto, eu sempre apresento vocês. As pessoas que estão ao meu redor também vêm e cumprimentam Robert Saldin. Outro dia tivemos Robert Saldin. Ele disse: "Venha um dia." Ele disse: "É a terceira vez que encontro essa pessoa, porque toda vez eu apresento venha cumprimentar." Não, as pessoas. O que você acha? É poderoso? Sim, é muito poderoso. Eu me lembro de quando o arcebispo Benson Idahosa, um homem de Deus, veio a Gana. Eu não o conhecia pessoalmente, mas precisava me conectar a ele e me conectei através do bispo Danawina, que o conhecia muito bem. E eu te digo, aquele foi o último dia dele em Gana. Ele estava compartilhando algo, uma unção antes de morrer. O ministério dele havia terminado. Ele estava orando e concedendo unções e ministrações antes de morrer. Mas um homem de Deus compartilha o manto antes de partir. Então ele veio e foi à igreja de alguém. Pessoas que ele conhecia. Ele conhecia o bispo Ardicam Williams e conhecia Christ Dote, que já havia trabalhado para ele antes, e conhecia o pastor que havia fundado sua igreja, a Redemption. Eram 3 pessoas que ele conhecia e ele foi ver todos eles em uma única visita, em 2 dias. E eu não me qualifico, eu não pertenço, eu não sei o quê. E eu disse: bem, eu queria. Eu estava na reunião, então eu estava lá com eles. Então ele me viu e soube que eu estava lá. Logo após a reunião, na manhã daquela segunda-feira, toda a igreja estava cheia. Milhares de pessoas do lado de fora. Entrou no carro, ele entrou no carro, o bispo Armistice Shop entrou no GU. E eu estava parado ali. E ele disse: venha pelo meio da multidão. E eu entrei no carro como o 4º homem, o motorista e eu, o bispo Benson Idahosa e o bispo Nick. E lá estava eu no carro, e ele disse ao motorista: dirija. Então, enquanto íamos, ele disse: vá para Coleono, onde nossa igreja ficava. Vá lá para ficar no terreno. A idade chegou à igreja. Isso foi exatamente 14 dias antes de ele morrer. Ele foi à escola bíblica do Conselho Anacas. Ele ficou lá, estava em construção. Olha, ele disse: uau, isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Eu disse: as outras igrejas principais do outro lado, voltem para o carro. Ele os levou e chegou, entrou na catedral. Ande assim. Uau. Ele disse: venha. Eu vim, disse: ajoelhe-se. E eu me ajoelhei. E ele veio e se levantou. E ele pediu que alguém trouxesse óleo. Orou por mim, derramou óleo sobre minha cabeça e me ungiu. E enquanto ele orava, o fogo começou a arder na minha cabeça. Estou falando sério. Então eu pensei que fosse um produto químico. Talvez fosse algo que esquenta. Não, sério mesmo. Eu, bem aqui neste mesmo e exato lugar,
ajoelhei-me, impôs as suas mãos sobre mim e orou e me abençoou profundamente. Levantei-me, voltei para o carro e ele foi embora. Foi exatamente isso o que aconteceu. Veja, há algumas coisas que Idaosa fez. Um dia ele disse algo. Ele disse: 70% de todos os ministros na África são ou seus frutos ou frutos dos seus próprios frutos. Posso te apontar muitas igrejas grandes em Gana. Todas elas foram para a escola bíblica dele. E eu acredito que recebi algo naquela manhã. E essa conexão aconteceu por causa de uma ligação que eu tinha com outra ligação. Então, esteja perto. Esteja próximo de alguém. Esteja próximo de algo. Conecte-se. Permaneça conectado. Tem uma música assim. Você sabe como cantar. Qual coral sabe cantar? Você está aqui? Levante a mão se você sabe cantar. Permaneça conectado. Você não sabe. Você sabe? Na América, naquela época, a minha igreja realmente sabia cantar muito bem. Ok. 3 coisas com as quais você será suprido. Número A, que seja unção e também uma orientação completa e abrangente. C, que seja cobertura e também uma proteção total e duradoura. Amém. Número 4, 1. Eu te dei o primeiro ponto. Através das juntas, você se conecta a outras partes do corpo de Cristo, a pessoas importantes, e será suprido com o que precisa. E 3 coisas com as quais você será suprido. Como no ponto número 3, é crucial entender a importância da unção, da cobertura e da orientação. Amém. No ministério, você precisa de uma unção genuína e poderosa. Não é apenas pela educação, mas sim pelo Espírito Santo que tudo se realiza. Amém. Número 4. Jó são as chaves verdadeiras. As juntas são as chaves para a porção dobrada da unção dos pastores. Amém. Quantos querem uma porção dobrada da unção? Uau, que porção dobrada da unção divina. Amém e que assim seja. Que assim seja. Número 5. Eliseu estava verdadeiramente e de forma inseparável unido ao grande profeta Elias. Amém, amém. Ele não podia de forma alguma ser separado de Elias. Uau, que momento tão especial e significativo. Não é uma revelação tão poderosa? Não podem ser separados. Foi por isso que ele recebeu uma porção dobrada. Ele não podia ser separado. Número 6, e eu lerei para você. 2 Reis, cap. 2. Então Elias disse a Eliseu: o Senhor me enviou a Betel. E Elias lhe disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Então eles desceram para Betel. Então Eliseu foi fortemente unido. 6. Elias estava tão profundamente unido a Elias que não podia de forma alguma ser separado dele, enquanto Deus estava verdadeiramente vivo, enquanto houver um Deus eterno. Por que digo isso? Enquanto Deus, há quanto tempo Deus vive? Por quantas semanas, por quantos meses Deus estará vivo? O que Eliseu disse? Ele disse: vive o Senhor. Amém, sim. Como vive o Senhor? Amém. Mas eu acho que isso é ainda muito mais interessante e fascinante, algo que realmente prende a atenção. Upsala, o que você realmente acha sobre isso, considerando todos os aspectos? 2 Reis, capítulo 2. Tudo bem, pergunte ao Senhor. Lábios. Amém. Então, quão forte é essa união entre eles? É uma união forte? União muito forte.
união permanente. Número 7, Elias estava tão profundamente unido a Eliseu que não podia ser separado enquanto ele, Elias, estivesse vivo. Ele deixou bem claro para ele que enquanto ele, Elias, estivesse vivo, eles não se separariam de forma alguma, sob nenhuma circunstância, em momento algum, de maneira nenhuma. Então ele lhe disse em 2 Reis, capítulo 2, como vive o Senhor e como você mesmo vive, eu não te deixarei enquanto você estiver vivo. Desculpe, eu não te deixarei de forma alguma sozinho. Uau, olha só. Essa declaração que Eliseu fez. A maioria de nós pediu ao Senhor, nos deixou. E como vive a tua alma? Veja, a versão King James deixa isso um pouco obscuro. Você realmente não consegue perceber. Mas o que ele estava dizendo é que enquanto Deus estiver vivo e enquanto você mesmo estiver vivo, eu não vou te deixar. O que é algo muito impressionante. Estou te mostrando a chave para uma porção dobrada da unção. Enquanto Deus estiver vivo e enquanto você estiver vivo, se você estiver vivo, eu não vou te deixar. Você deve estar morto antes que eu o deixe. O que você acha? É uma articulação potente? Quantos percebem uma articulação muito selvagem? Forte articulação do ministério que garante que muitos suprimentos cheguem até você. Amém. Número o quê? 8. Elias estava tão profunda e intimamente ligado ao profeta Elias que nem mesmo um grupo de 50 profetas, com toda a sua influência e determinação, conseguiu separá-lo dele de forma alguma. Alguns de vocês, é preciso um profeta para separar vocês de nós. Basta um profeta vir e dizer uma palavra, e esse é o seu fim. Então, por favor, veja agora em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 3. Você está aí, muito bem, por gentileza? E os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram até Eliseu e disseram. O que eles disseram exatamente em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 3. Sabes que o Senhor, o nosso Deus, certamente tirará hoje o teu mestre de sobre a tua cabeça, de fato. E ele disse, eu sei, sim, eu sei, com toda a certeza absoluta. Cale-se. Fique em silêncio. Amém, sim. Ficar em silêncio significa ficar calado. Número 8. Elias estava tão fortemente e inseparavelmente unido a Elias. Número 9, que ele não poderia ser de forma alguma separado de Elias, nem mesmo pelo precioso e significativo Gilgal, um lugar de grande importância. Gilgal, indeed. Amém. Pelo precioso sacrifício de Gilgal que foi oferecido e abençoado. Amém, amém. Uau, bem. Quantos? Existem diferentes tipos de pressões decorrentes de certos eventos. Não é assim, de fato? De fato. O que aconteceu em Gilgal não conseguiu separá-los. Alguns de vocês, o que acontece em Nova York poderia separar vocês? O que aconteceu em Coleono poderia separar você? Algo que acontece em uma reunião específica pode separar você. Mas ele não pôde ser separado pelo que aconteceu em Gil. E ele disse isso. Então, quando chegaram a Gilgal, ele disse, deixe-me acreditar em você aqui. E aconteceu que, quando o Senhor quis levar Elias ao céu por um redemoinho, Eliseu saiu com Elias de Gilgal. E Eliseu disse, fica aqui em Gilgal, por favor, pois o Senhor me enviou a Betel. Eu estou indo para Betel. E Elias disse, em primeiro lugar, se Deus está vivo, enquanto Deus estiver vivo. Número 2, enquanto você estiver vivo e não me importa o que esteja realmente acontecendo em Gilgal, eu não vou te deixar de forma alguma. Número 10, é o número 10 mesmo, ele não pôde ser separado pelas grandes pressões de Betel. Eles chegaram a Betel e lá também surgiu outra situação em Betel. Então, alguns de vocês podem ser separados pelas pressões que surgiram em 1975. Depois você pode ser separado pela pressão que surgiu em 2000. Mais tarde vocês poderiam ser separados pela pressão que surgiu em 2005. Mas esse homem não pôde ser separado pelo que aconteceu em Betel ou Gilgal.
A próxima foi que ele não poderia ser separado por quê? As precuras ou os eventos em Jericó. Então, há 4 áreas distintas, lugares específicos e momentos cruciais em que a separação foi tentada. A separação do que é o seu Betel. Onde você estava antes de cá, você estava em Coleno. Então você estava em South Uco. Você vê? Depois você estava em Nova York. Veja, depois você está em Memphis. Veja bem, cada lugar é uma fase distinta da sua vida. E em cada fase diferente e única, nada é verdadeiramente capaz de te separar. O que você realmente acha que é a vida, na verdade? Você pode, na verdade, contar sua vida ou avaliar sua vida por isso, de forma completa. Avaliando sua vida nas diferentes fases ou lugares por onde você já passou. Porque cada lugar tem as coisas que acontecem ali. Como uma igreja que já esteve em Kegon e agora estamos em Kadesh. É outra fase. Talvez mais tarde estejamos em outro lugar. Mas em cada fase, você se lembra que em Coleono você quase se separou. Você se lembra claramente que quase se separou completamente pelas grandes pressões que vieram sobre você. Onde em 95 você quase se desfez. E seu irmão Oko me disse que ele só estava observando atentamente se o irmão dele se separaria de tudo, porque ele era muito ligado ao irmão. Então, o irmão dele, Oko, me disse: quanto a mim, eu realmente não sabia exatamente o que estava acontecendo naquela época, em 1995. Mas o que eu sabia era que se meu irmão Tu fosse embora, eu também iria. Se o braço deste lugar for embora, o resto também vai junto também. Mercy e Aquile, por uma série de razões, não estariam presentes aqui neste momento. E Monenéia, muito provavelmente, também não estaria aqui conosco de forma alguma. E as pressões intensas e avassaladoras dos diferentes acontecimentos e desafios da vida quase fizeram com que tu desistisses completamente, abandonando tudo. Similar. Levante-se e nos diga se isso é verdade. Eu disse que não quero que você vá. Oh, Mary. Diga no microfone para que aqueles que estão ouvindo possam escutar. Eu te disse que, pelo jeito que as coisas estavam indo, parecia que eu teria que ir por causa de uma ou duas coisas. Uma ou duas coisas. Então, na verdade, eu disse que a decisão era ir embora. Foi isso que eu disse. Mas eu me lembro que você disse. Sua primeira resposta foi: eu não quero que você vá. Eu não quero ver você partir. Eu quero que você esteja aqui conosco. Você poderia muito bem ter dito: ok, se essa é sua decisão, então ali está a porta. Mas você disse: eu quero você aqui. Então isso basicamente mudou tudo para mim. E eu ainda quero você por perto de 95, precioso de Jordão. Espiritualmente, o precioso de Gilgal, ou Jordão, ou Jericó. Conseguimos chegar ao Jordão. Escreva Jordão. Era o número 12, suave e romântico. Ele não pôde ser separado pelos eventos importantes da Jordânia, que o mantiveram sempre presente. Jordan, há 4 lugares na sua vida onde tentarão separá-lo. Mas não se separem apenas pelo nome da sua cidade de origem, por favor. Milico, onde você está hospedado agora? Sua vila natal, a bela cidade de Colorado Springs. Você não poderia ser separado pelas pressões de Nungua e não pode ser separado pelas pressões de Colorado Springs. O que você acha? É realmente fantástico. Amém. Então, o próximo é qual? O número 12. Quantos de vocês estão realmente gostando das conexões que estamos fazendo aqui neste momento? É uma revelação poderosa.
conexões espirituais. O próximo foi que era Elias. Ele estava tão profundamente ligado e conectado a Elias que, de fato, seus olhos estavam completamente colados e fixos em Elias, permanecendo assim até o fim de sua jornada. Seus olhos, de maneira inabalável, nunca se desviaram, nem mesmo por um instante de Elias, demonstrando uma devoção e atenção absolutas. E então, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: quando eles atravessaram, Elias disse a Eliseu: peça o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado de você. E Eliseu disse: por favor, que uma porção dobrada do teu espírito esteja sobre mim. E ele disse: você pediu uma coisa difícil. No entanto, se porventura você me vir, se os seus olhos estiverem fixos em mim no exato momento em que eu for levado para longe, então assim será para você. Mas se, por outro lado, isso não acontecer, não será assim de forma alguma. Se não. E de fato, quando o momento chegou, seus olhos estavam nele. Naquele exato momento, seus olhos estavam completamente fixos. Veja, alguns de vocês, quero dizer, seus olhos nem estão no que está acontecendo. Seus olhos estão fixos intensamente em seu Pai espiritual. Sim, não apenas. Era isso que eu tentava mostrar a vocês quando Abna cantava, que não é só quantos réu. Você precisa ouvir ou pensar bem antes de perceber a diferença entre o canto dela e o seu. Você pode ouvir, mas para saber o que está causando a diferença. Você entende? Você que olhar, porque eu lá fora e ela cantava, eu conversava com alguém e quando ela cantava, ela terminava a cantar. Então eu não sabia quem era, porque ele disse ABN e eu disse que não sabia quem ela era. Enquanto eu conversava, percebi que ela cantava. Corri até a porta, abri para ver quem cantava. Depois voltei para continuar a conversa. Sim, chamou minha atenção, entende? Mas você não sabe o porquê. É de um jeito que realmente chama a atenção. Então você precisa observar o canto e os cantores por um bom tempo para entender por que esse canto é um pouco diferente. Veja, caso contrário, a menos que seus olhos estejam fixos em algo, você pode. E como eu trabalho com uma cantora, eu disse que também sou gerente, um gerente de alta tecnologia. Eu também sei a diferença. Por que existe essa diferença? Ele disse: seus olhos estão grudados em alguma coisa. Você vai começar a enxergar. Perceba, esse homem está pregando para nós há 8 horas sem parar e ainda estamos vivos, ainda estamos ouvindo, não morremos e conseguimos receber. Por quê? Porque quando eu prego e me dedico por cerca de 30 minutos, as pessoas já estão se levantando e indo embora ou até mesmo saindo do local completamente. Porque quando ele faz uma coleta, as pessoas contribuem. Quando eu faço uma coleta, eles não dão. A diferença não é que você não está usando Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Esse não é o motivo. Existem outros motivos. Ele pode nem mesmo ler nenhuma escritura. Se você me observar, você me vê lendo escrituras ao coletar. Eu não leio escrituras ao coletar. Então, olhos grudados, olhos conectados fazem você enxergar e receber. Na verdade, em certo nível, para receber a unção, você precisa assistir, não apenas ouvir. Você precisa assistir. É por isso que estamos fazendo o Optazio. O Optazio é o Machane em vídeo. Sim, tem os vídeos, mas isso também traz uma certa dimensão. Até mesmo os acampamentos. Há pessoas que ouvem o acampamento, mas há algumas pessoas que gostam de assistir ao acampamento. É meio diferente. Então eles querem ver as pessoas, o que está acontecendo. Você não sabe do que se trata. E o último ponto, o de número 14, é o quê? Exatamente o que você gostaria de saber. Eliseu estava tão unido a Elias que só poderia ser separado de seu pai por algo divino. Somente uma intervenção divina poderia separá-los. Você entende? Divino. E foi isso que aconteceu com Juanita. Que foi a morte, a única e verdadeira morte
que foi capaz de nos separar. A morte foi a única coisa que teve a capacidade e o poder de nos separar durante todos esses longos anos em que estivemos juntos. Desde a época da escola, trabalhando diligentemente para o Senhor. E é isso, realmente. É isso que nos dará o máximo de frutos. Amém. Porque vamos verdadeiramente ajudar uns aos outros até o último dia e lutar uns pelos outros para que nos saiamos muito bem no Senhor e demos grandes frutos. Amém.